Por volta de 16 horas e 50 minutos, o juiz Wander Soares Fonseca leu a sentença ao homicídio simples. Esteve na assistência de acusação o advogado Jorge Idazzi de Goiânia. Como que o senhor avalia os trabalhos que terminaram por volta de 16 horas e 50 minutos? Tanto o Ministério Público quanto a defesa fizeram um excelente trabalho. O júri foi normal, o juiz foi muito bom. Agora eu estou atuando aqui na assistência da acusação. Vou conversar com o pessoal da vítima e olhar qual a posição que eles irão tomar diante da sentença de 6 anos e 6 meses. Mas eu repito, tanto a defesa quanto a acusação foi muito boa. O Ministério Público se saiu muito bem e o Dr. Bairro deu o show dele aqui também, né? E o juiz, excelente no posicionamento e na condução do júri. Gostei muito da participação da comunidade e é assim que se faz. Porque se vier aqui assistir um júri, tenho a certeza, será a maior aula de educação possível, de civilidade. E todos os jovens precisam disso, para não cometer besteira na vida. Bom, em primeiro lugar, a decisão dos jurados é soberana, né? Os jurados acataram a tese do homicídio, porém descartaram a tese do homicídio por motivo torpe, né? Afastaram a qualificadora do motivo torpe, que era sustentado, mas condenaram por homicídio simples. Entenderam que o motivo, então, não foi torpe, né? A pena aí já se passa atribuição do juiz togado, né? E com certeza o Ministério Público vai avaliar agora a questão se vai recorrer para que seja aumentada a pena do réu, né? Satisfeito com a condenação, porque era a intenção do Ministério Público, que acredita, né, de fato na culpa do réu, mas entendo que apenas uma discordância com um nobre magistrado, entendo que a pena deveria começar a ser cumprida de imediato, em razão da soberania do Tribunal do Júri, né, e já há entendimentos nesse sentido, inclusive da Suprema Corte, né, com o ministro Barroso. Então vai ser avaliado, mas provavelmente o Ministério Público recorrerá para que a pena comece a ser cumprida pelo Enildo já agora de imediato, que ele não aguarde em liberdade o recurso, né, que certamente ele recorrerá. A defesa quis fragilizar a prova pericial, né, e por isso insisti em ouvir o perito para dizer que ele não esteve. O perito Dr. Juvenal é perito concursado, perito criminal concursado, passou por curso de formação, esteve, Dr. Juvenal, e aqui ele afirmou, já esteve no local do crime. A perícia foi muito bem feita, inclusive me embasei muito, quem assistiu ao julgamento viu, na perícia para descartar a tese da legítima defesa, que de fato foi descartada, os jurados não acolheram a tese do réu de legítima defesa, em razão do que sustentei em plenário, do tiro que atravessou e transfixou a mão de Marzinotto, né, na mão direita, e foi através da perícia que pudemos pôr uma pá de cal nessa tese da legítima defesa. Então eu entendo que a perícia, na verdade, ela foi bem realizada pela Polícia Técnica. O Ministério Público entende sim que o motivo foi torpe, hoje foi descartado pelos jurados, né, mas os jurados são soberanos, né, juízes do fato, né, são os pares julgando o seu par. O Ministério Público vai avaliar ainda se vai recorrer em razão do afastamento do motivo torpe, isso ainda não é certo, mas o que mais incomodou o Ministério Público é o fato de não haver a execução imediata da pena, no que certamente deve ser objeto de recurso nosso nesse ponto. Nesse caso, os 8 anos que levou-se para que ele viesse a júri popular aqui no Tribunal do Júri. Não, esse período que ele ficou para vir no júri não desconta, não. Esses 8 anos não foi descontado na pena, não. A pena dele foi dosada ao final de 6 anos e 6 meses e é isso que ele deve cumprir. Fixada pelo magistrado, inicialmente em regime semiaberto. Aqui na comarca de Iporá, e eu faço inspeção mensal no presídio aqui, o regime semiaberto funciona, o reeducando comparece todos os dias às 20 horas, se recolhe na cadeia, sai no dia seguinte às 6 da manhã e no sábado ele se recolhe às 20 horas e sai só segunda-feira às 6 da manhã. Esse é o regime semiaberto, fica livre de dia para trabalhar, o regime semiaberto aqui na nossa comarca. Eu entendo que ele deveria já começar de imediato nesse regime, porque a decisão dos jurados é soberana, o tribunal não pode reformá-la nesse ponto.
é importante a participação da comunidade, o plenário hoje estava cheio, e da imprensa também para passar para a população o que tem acontecido aqui, né, na nossa comunidade em questão de justiça. Essa primeira sessão, segunda temporada de júri, como que o senhor avalia o comparecimento, a decisão que foi ofertada finalmente? Olha, a decisão, como foi prolatada pelo júri, é uma decisão que não merece nenhum reparo. Até porque, em cumprimento à Constituição Federal, a decisão do Tribunal do Júri ela é soberana, tem que ser respeitada, seja ela qual for. Então, a soberania do júri não nos permite tecer comentários que seja outro a não ser respeitar o veredito. E com relação ao comparecimento da população de Porá, notou-se um interesse maior por esse julgamento, seja por motivos que até mesmo eu desconheço, mas é um fator positivo, levando em consideração que muitas vezes a população clama por justiça e no momento em que deve comparecer para atender o chamamento do Poder Judiciário, para cumprir o mistério previsto na Constituição Federal, no julgamento de seus pares, através do Tribunal do Júri, a população acaba se furtando e, por que não dizer, se acovardando da sua obrigação cívica, se escusando de comparecer ao júri, se escusando de estar presente para acompanhar o julgamento, a lisura, dando maior credibilidade ao julgamento, mas hoje isto de fato nos surpreendeu. A população, por vezes, tem clamado por justiça, mas no momento que chega a hora do julgamento, ela se esquiva, ela age e poder-se-ia até invocar uma passagem até um pouco questionada de Jesus Cristo, quando ele chama os fariseus de hipócritas. E assim, a meu ver, é a população hipócrita, porque clama por justiça, no momento de fazer a justiça, se furta, se esquiva e não comparece. Hoje, felizmente, compareceu, e assim nós esperamos que essa população de Porá não tenha esse comportamento contraditório, que na próxima sexta-feira ela possa se fazer presente para acompanhar o deslinde do trabalho do Poder Judiciário aqui na comarca de Porá, mormente diante do Tribunal Popular. Satisfação diante dessa gama de teses que foram apresentadas. O rito do Tribunal do Júri ele é muito melindroso, porquanto há necessidade de garantia da plenitude da defesa do acusado, que não pode sofrer qualquer constrangimento com relação aos seus direitos constitucionais de ampla defesa, de contraditório, e isso tem que estar sempre atento pelo juiz, visto que a qualquer deslize, uma conversa diferente, um ato de um jurado, um ato da plateia, e todo julgamento se perde, tendo que ser renovado novamente. Eu agradeço pela oportunidade de poder externar através deste canal o nosso trabalho aqui, poder divulgar para a sociedade, e nós estamos à disposição dentro da nossa possibilidade e dentro daquele limite que a lei e a Constituição Federal autoriza de publicidade dos atos processuais. Nova Visão TV, de olho nos acontecimentos de Porá, diretamente da sala do Tribunal do Júri para a internet, a TV que você vê através da net.